Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 9 a 12. Nicodemos disse-lhe: Como se pode isto fazer? Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se quando vos falo das coisas terrenas não me acreditais, como me acreditareis se vos falar das celestes? Palavra da salvação. Comentário João 3, de 9 a 12. São João Crisóstomo. Como ainda achava-se preso à vileza judaica, apesar da comparação esclarecedora de Nosso Senhor, continua a inquiri-lo, pelo que lhe responde severamente. Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? De fato, nosso Senhor não o acusa de malicioso, senão que lhe reprocha a ignorância e a estupidez. Indagarão alguns: que há de semelhante entre esse renascer a que alude Jesus Cristo e as crenças dos judeus? Isto, a formação do primeiro homem e a da mulher a partir da costela de Adão. As mulheres estéreis a tornarem-se mães, os milagres operados por meio da água. Eliseu a sacar o ferro do rio, os judeus atravessando o mar vermelho a pé enxuto, Naamã, o sírio, purificado nas águas do rio Jordão. Todos esses episódios simbolizam este nascer do Espírito e o purificar da alma. Assim também os oráculos proféticos dão testemunho, bem que tacitamente, do modo como se cumpre esse nascimento. Por exemplo, quando falam deste teor: renova-se como a da água a tua juventude. Salmo 103, 5. E bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada. Salmo 32, 1. Com efeito, este nascimento figurou o mesmo Isaque. Recordando a Nicodemos, portanto, todas essas coisas, dirige-lhe Nosso Senhor o discurso nesses termos: Tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? E dando nova prova de tudo quanto dissera, e de boa mente condescendendo com a fraqueza dele, torna: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Ora, consideramos a visão o mais confiável dos cinco sentidos, e quando desejamos convencer alguém da existência de algo, dizemos que vimos-lo com os próprios olhos. Por isso, nosso Senhor, falando-lhe numa linguagem humana, não assevera que viu com os olhos da carne. Com efeito, está claro que o Salvador refere-se aqui a um conhecimento certíssimo, para além de toda dúvida. Quando, pois, diz sabemos, a rigor está a falar apenas de si próprio. E assim discursa, não porque estivesse turbado, senão para lhe mostrar a mansidão. Com isso, nos ensina que quando estivermos a falar com outrem, sem, contudo, lograrmos convencê-lo, não nos devemos entristecer, nem incomodar, senão buscar uma credibilidade, acrescentada então com serenidade no espírito e brandura no falar. Não poucas vezes, Jesus, a ponto de revelar verdades sublimes, parece se retrair à conta da fraqueza de seus ouvintes. De fato, não se eleva apressadamente às verdades dignas de sua grandeza, mas se põe a falar de coisas mais adequadas à disposição dos espíritos. Se quando vos falo das coisas terrenas não me acreditais, como me acreditareis se vos falar das celestes? Ou
Não te admires de que nosso Senhor tenha o batismo em conta de coisa terrena. De fato, o é, porque, sendo ministrado na terra, e comparado àquele maravilhoso nascer do Filho a partir da substância do Pai, o nascimento espiritual pela graça é de fato coisa terrestre. É de razão, pois, que nosso Senhor não tenha dito: não compreendeis, mas não me acreditais. Pois quando um homem não logra aprender certas verdades, é havido por louco ou ignorante. Quando, porém, é o caso que renega de assentir à verdade, não se trata mais de loucura, senão de incredulidade culpável. Essas verdades revelava-as nosso Senhor quando ainda as não acreditavam, porquanto haveriam de sê-lo posteriormente. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Palavra da salvação. Comentário João 3, 13. Santo Agostinho. Exposta que foi a imperícia de Nicodemos, que só ia alevantar-se sobre os demais à força do seu magistério, e repreendida nele a incredulidade de todos os semelhantes seus, respondeu nosso Senhor que, malgrada a falta de fé de alguns, ainda assim há quem o creia, e à pergunta: como se pode fazer isto? Replicou: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como a dizer que o sentido da geração espiritual é tornar os homens de terrestres que eram em celestes, coisa que não alcançam senão vierem a ser membros do seu corpo, de maneira que aquele que subiu se faça um com o que desceu, isto é, que nosso Senhor pense o próprio corpo ou igreja como se pensa a si mesmo. Ainda que o Filho do Homem tenha sido engendrado na terra, ele não julgou indigno de sua divindade, a qual, permanecendo no céu, desceu à terra, o tomar o nome de Filho do Homem. E, do mesmo modo, muito dignificou sua humanidade ao assumir o nome de Filho de Deus, pois que a unidade de pessoas que há entre suas duas naturezas implica que não haja senão um único Cristo, o qual, enquanto Filho de Deus, fez-se visível na terra, e enquanto Filho do homem, permanecia nos céus. A fé, nos mais incríveis mistérios, prepara a crença nas verdades menos difíceis, porque se a natureza divina, tão afastada de nós, pôde assumir em nosso benefício a natureza humana, por maneira que formasse uma só pessoa, tanto mais fácil será crer na unidade entre os homens santificados e Cristo feito homem. E se aqueles sobem por meio de sua graça, não se pode concluir que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu? Acaso te admiras de que ele estava no mesmo tempo no céu e na terra? Pois esse mesmo dom concedeu-o a seus discípulos. Paulo, com efeito, escreveu: nós, porém, somos cidadãos do céu. Filipenses 3:20. Se, pois, ele, sendo homem e andando na terra, ainda assim entretinha-se nos céus, acaso o mesmo Deus do céu e da terra não poderia, a uma, estar no céu e na terra? Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 14 a 15. E como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do homem, a fim de que todo o que crê nele tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Comentário João 3, de 14 a 15. Santo Agostinho. E de fato,
muitos foram os israelitas que morreram no deserto, vítimas do ataque de serpentes. Por isso, Moisés, obedecendo a uma divina injunção, levantou a serpente de bronze, para que se curassem quantos a contemplassem. Ora, esta serpente erguida é símbolo da morte de Jesus Cristo, como se a causa do mal se demudasse em imagem da cura. Com efeito, a morte entrou no mundo através da serpente quando ela persuadiu o homem a pecar. Ora, nosso Senhor não carrega na carne o veneno da serpente, senão somente a morte. Assim, sua carne, que guardava apenas semelhança com o pecado, embora apartada da culpa, foi punida porque destruísse na carne o pecado, a pena e a culpa. Assim como os homens de então achavam, no contemplar a serpente levantada no deserto, antídoto contra o veneno, assim aquele que, à força da fé e do batismo, conforma-se como em figura à morte de Jesus Cristo. Esse liberta-se, por um lado, do pecado através da justificação, por outro lado, da morte pela ressurreição, a fim de que todo o que crê nele tenha a vida eterna. Dito isto, se os pequeninos acham-se livres do veneno da serpente, que proveito lhes traria o conformar-se à morte do Cristo por meio do batismo? Vai diferença entre o símbolo e a própria coisa. Aqueles eram salvos da morte para que continuassem a viver no tempo, estes, porém, para que tenham vida eterna.